E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Pelo que eu vi aqui, você me mandou um monte de material sobre como maximizar o crescimento muscular. Quer dizer, E a grande questão é, será que variar os exercícios toda hora é o segredo para ficar gigante? acertei. Essa é a dúvida que eu mais ouço, sem dúvida. É, Entre ex-amantes da academia, ficam malucos com essa ideia de variar o treino para evitar platôs. é isso aí. Mexer com o músculo de um jeito diferente, dar aquela sacudida, né? É, a gente acha que tá abafando, né? Inventando moda, mas... Só que, sabe, trabalhando com tanta gente, o que eu tenho visto é que o segredo pode estar mais ligado à progressão de volume do que à variedade em si. Aí sim. É por isso que a gente tá aqui, pra desvendar esse mistério, né? Com certeza. Mas antes de começar a fuçar fundo nesses estudos, vamos combinar nossos termos? O que exatamente a gente tá falando quando diz variação de exercícios e progressão de volume? Boa. Imagine que você está treinando peito, por exemplo. A variação seria usar diferentes tipos de supino, flexões, crucifixo, ponto posterior, para trabalhar o músculo de vários ângulos, sabe? Hum. Já a progressão de volume é aumentar a carga de trabalho gradualmente. Certo. Seja adicionando mais peso, fazendo mais repetições ou aumentando o número de séries. Faz sentido. Mudar os exercícios, deixa o treino mais divertido, quebra a rotina, né? É, sem dúvida. Mas, pelo que você está dizendo, parece que não é só isso que conta para ter resultados. Exatamente. A variação tem o seu lugar, mas a progressão de volume pontar, a minha experiência, e pelo que os estudos mostram, é a verdadeira chave para construir um corpo forte. Coxa, ponte. Wilson, eu aqui achando que tava abafando e inventando moda no treino. Acontece? Mas falando sério, por que você acha que essa ideia de variar os exercícios é tão popular? Tipo, todo mundo fala disso. Tem vários fatores, viu? A gente é bombardeado com tantas novidades, né? Novos exercícios, novas modalidades. Parece que a gente precisa estar sempre mudando para ter resultado. E vamos combinar, variar o treino é mais legal do que fazer a mesma coisa todo dia. A gente se empolga mais, mantém a motivação lá em cima. Com certeza. Sem falar que muitos profissionais ainda pregam a variação como a estratégia principal, o que acaba reforçando essa crença. Entendi. Mas então, se a variação não é o santo grau da hipertrofia, como nossos músculos realmente crescem? Olha só, Explica essa mágica. no fundo tudo se resume a estimular o músculo. Quando a gente faz um exercício, a gente causa microlesões nas fibras musculares. Certo. É durante a recuperação dessas microlesões que a mágica acontece. O músculo se adapta e cresce para ficar mais forte. Interessante. E qual a melhor forma de estimular esse crescimento? É aí que a coisa fica interessante. Fazendo 1000 exercícios diferentes. A gente já viu que variar os exercícios tem lá suas vantagens. Domine para evitar a monotonia, trabalhar o músculo de ângulos diferentes. Sim. Mas quando falamos de crescimento muscular de verdade, a ciência é bem clara. A progressão de volume é o fator mais importante. É mesmo. Vários estudos já comprovaram isso, como publicado em 2024 por Cassiano e outros pesquisadores. Eles analisaram diferentes estratégias de treino e chegaram à conclusão que o aumento gradual da carga de trabalho é o que realmente impulsiona o crescimento muscular. Então o segredo está em aumentar o peso, as repetições ou as séries ao longo do tempo. Tipo, se desafiar cada vez mais. Exatamente. É desafiar o músculo a fazer mais do que ele está acostumado. Seja levantando mais peso, fazendo mais repetições com o mesmo peso, ou aumentando o número de séries. É como se a gente estivesse ensinando o músculo a ficar mais forte, mostrando para ele que precisa se adaptar para aguentar a nova demanda. Interessante essa analogia de ensinar o músculo. Me explica melhor então como funciona essa progressão de volume na prática. Quais as formas de aumentar o volume do treino? A forma mais comum é aumentar o peso que você levanta. Certo. Por exemplo, se você está acostumado a fazer supino com 50 kg, pode tentar aumentar para 52 kg na próxima semana e assim por diante. Outra forma é aumentar o número de repetições. Se você costuma fazer 3 séries de 8 repetições, pode tentar fazer 3 séries de 10 na próxima semana. E por último, você pode aumentar o número de séries. Se você faz 3 séries de um exercício, pode tentar fazer 4 séries na próxima semana. Parece simples na teoria, né? Mas imagino que na prática essa progressão precisa ser feita com cuidado para não dar ruim. Com certeza, a progressão de volume precisa ser gradual e inteligente. Você não pode sair aumentando o peso ou as repetições de forma drástica do nada. Isso é pedir para se machucar. É verdade. O ideal é, com calma, aumentar a carga aos poucos, respeitando os limites do seu corpo e dando tempo para ele se adaptar.
Faz sentido. E além dessas formas mais tradicionais de aumentar o volume, existem outras estratégias mais avançadas, desses truques que os marombeiros usam para turbinar o treino. Existem sim. Tem umas técnicas que dão um gás a mais no treino. Uma delas é o drop set. Basicamente, você faz uma série até a falha muscular, diminui o peso e continua fazendo mais repetições até a falha novamente. É como espremer até a última gota de energia do músculo. Nossa. Outra técnica é o superset, onde você faz 2 exercícios seguidos, sem descanso, para o mesmo grupo muscular ou para grupos musculares diferentes. Uau, essas técnicas parecem bem intensas. Hum. Mas pelo visto, o descanso é fundamental para o crescimento muscular, né? Sim. A gente não pode só meter o pé na jaca no treino e esquecer de dar um tempo para o corpo se recuperar. Verdade. A gente sempre fala da importância do treino, mas muitas vezes esquece que o descanso é tão importante quanto. É como se fosse a outra metade da moeda. Sem descanso não tem crescimento muscular. Então, segura essa ansiedade, galera. Já voltamos a falar mais sobre a importância do descanso e como otimizar a recuperação muscular. Não sai daí. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo no mundo da hipertrofia. Antes do intervalo, a gente desvendou a importância da progressão de volume para o crescimento muscular. E aí, preparados para colocar a mão na massa? Preparadíssima. Mas me diz uma coisa, como a gente pode implementar essa progressão de volume no nosso treino? É só sair aumentando o peso igual uns malucos. Calma, Júlia, tem método nessa loucura. O mais importante é ter um plano estruturado e seguir com consistência. Primeiro, você precisa definir seus objetivos, que é aumentar a força, ganhar massa muscular ou os dois. Tá certo. Depois, escolha os exercícios que você vai fazer, priorizando os exercícios compostos, como agachamento, supino, levantamento terra, remada. Eles trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, o que é ótimo para otimizar o treino. Certo, já anotei aqui. Definir o objetivo e escolher os exercícios. Mas e aí, como a gente sabe quanto peso colocar, quantas repetições fazer, quantas séries? Me explica essa matemática. Para começar, você precisa encontrar o seu ponto de partida. Comece com um peso que você consiga fazer pelo menos 8 repetições com boa forma, sem comprometer a técnica. A partir daí, vá aumentando o peso gradualmente, a cada semana ou a cada ciclo de treino. Entendi. Mas e se eu não conseguir aumentar o peso toda semana? Tipo, travei e agora? Sem crise, Júlia. A progressão não precisa ser linear, tipo uma escadinha certinha. Você pode aumentar o número de repetições, o número de séries, ou até mesmo diminuir o tempo de descanso entre as séries. O importante é desafiar o músculo de alguma forma, sair da zona de conforto. É como se a gente estivesse mandando um sinal pro corpo dizendo: ei, músculo, a gente precisa crescer aqui. Se adapta. Nossa, essa parada de progressão de volume é tipo um jogo, né? A gente tem que ir testando, ajustando, até achar o que funciona melhor pro nosso corpo. Exatamente. Você precisa ser estratégico e adaptando a sua estratégia de acordo com a sua resposta ao treino. O corpo dá sinais e a gente precisa aprender a interpretar esses sinais para saber se estamos no caminho certo. O Sherlock Holmes da musculação, desvendando os mistérios do corpo. Mas me fala, como a gente sabe se estamos progredindo de verdade? Anote tudo, Júlia. Peso, repetições, séries, tempo de descanso. Ter um diário de treino é fundamental para acompanhar a sua evolução e saber se está na hora de aumentar a carga, mudar a estratégia ou dar um descanso para o corpo. Faz todo sentido. E a variação de exercício, onde ela entra nessa história toda? Ela é tipo a coadjuvante que rouba a cena. A variação pode ser usada como um complemento à progressão de volume. Você pode, por exemplo, variar os exercícios a cada 4, 6 semanas para evitar a monotonia, dar um estímulo diferente para o músculo e até mesmo prevenir lesões por esforço repetitivo. Mas é aquela história de que o corpo se acostuma com o estímulo e para de crescer? Tipo, fica acomodado e fala, já conheço esse exercício, não preciso me esforçar tanto. Isso pode acontecer, mas a progressão de volume ajuda a evitar esse problema. Se você está constantemente aumentando a carga de trabalho, o corpo precisa se adaptar. E isso estimula o crescimento muscular. É como se a gente estivesse sempre surpreendendo o músculo, sabe? Mantendo ele em alerta para continuar crescendo. Então a variação de exercícios não é tão importante assim. É tipo a cereja do bolo. Mas o bolo em si é a progressão de volume. É uma boa analogia, Júlia. A variação tem sua importância, mas não é o fator principal para o crescimento muscular. O que realmente importa é a progressão de volume, a base sólida do nosso bolo. A variação é a cereja, um toque especial. Mas sem o bolo, a cereja não tem onde ficar. Entendi. E como a gente pode conciliar as duas coisas? Tipo, ter um bolo gostoso com uma cereja bem bonita em cima. Uma boa estratégia é ter um núcleo de exercícios básicos, como agachamento, supino, levantamento terra, e variar os exercícios acessórios, que são aqueles que complementam o treino. Por exemplo, você pode manter o agachamento livre como exercício principal para as pernas e variar os exercícios para glúteos, posterior de coxa e panturrilha. Interessante.
Quais são os erros mais comuns que a galera comete na hora de implementar a progressão de volume? Me conta os perrengues da galera, cara. Um erro comum é aumentar a carga muito rápido, o que pode levar a lesões. A gente fica empolgado, querendo ver resultado rápido e acaba exagerando na dose. Outro erro é não ter um plano estruturado de treino e ficar mudando de exercício toda hora, sem dar tempo para o corpo se adaptar. É como se a gente estivesse tirando para todos os lados sem foco. E tem gente que se esquece da importância do descanso. Lembre-se, o músculo cresce durante o descanso, não durante o treino. Ou seja, disciplina, planejamento e descanso são os pilares para ter resultados na musculação. Nada de querer virar o Hércules da noite para o dia. Exatamente. E não se esqueça de procurar a orientação de um profissional de educação física para te ajudar a montar um treino personalizado e seguro. Cada corpo é um corpo, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Show de bola. Mas, e aí, a gente já pode partir para o descanso ou ainda tem mais alguma dica? Ainda faltou um detalhe crucial. A gente já sabe que o descanso é fundamental para o crescimento muscular, mas você sabia que ele é um processo ativo e não passivo. Opa, peraí. Que história é essa de descanso ativo? Me explica isso direito. Descanso ativo. Isso parece meio contraditório, né? É tipo descansar se mexendo. Me explica essa ideia melhor. É quase isso, Júlia. Muita gente acha que descanso é sinônimo de ficar parado, largado no sofá, mas não é bem por aí. Descanso ativo é mais sobre se engajar em atividades que ajudam na recuperação muscular e preparam o corpo para o próximo treino. Interessante. Que tipo de atividades a gente pode fazer para ter um descanso ativo? Vou dar os exemplos práticos. Caminhada leve, alongamento, yoga, natação. Essas atividades ajudam a melhorar a circulação sanguínea, diminuem a tensão muscular e promovem o relaxamento. É como se a gente estivesse mimando os músculos, sabe? Dando aquele cuidado especial para eles se recuperarem mais rápido e voltarem com tudo no próximo treino. Entendi. É tipo dar um reset no corpo sem ficar totalmente parado. Faz tudo sentido. Mas, e o descanso tradicional? Dormir, por exemplo, ainda é importante. Com certeza. Dormir bem é fundamental para a recuperação muscular. É durante o sono que nosso corpo libera hormônios importantes para o crescimento muscular, como o GH e a testosterona. Sem contar que é durante o sono que o corpo realmente se reconstrói e se recupera do desgaste do dia a dia. Uma boa noite de sono, de 7 a 9 horas, faz maravilhas. E a alimentação? Qual o papel dela nesse processo todo de descanso e recuperação muscular? A alimentação é o combustível do nosso corpo, né? Se a gente não se alimenta direito, não tem energia para treinar e muito menos para se recuperar do treino. É importante consumir proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis nas quantidades certas para suprir as necessidades do corpo e garantir que ele tenha todos os nutrientes necessários para se recuperar e crescer. Ou seja, comer bem não é só para ter um corpo bonito, mas também para ter um corpo forte e saudável que se recupera bem dos treinos. Exatamente. E não podemos esquecer do estresse, que também impacta a recuperação muscular. O estresse crônico aumenta a produção de cortisol, um hormônio que pode atrapalhar o crescimento muscular. É importante encontrar formas de controlar o estresse, como meditação, yoga, passar tempo com a família e amigos. Nossa, quanta coisa importante a gente precisa prestar atenção para ter um descanso de qualidade, né? Mas e aí, como saber se estamos descansando o suficiente? O corpo dá algum sinal? O corpo é muito inteligente, Júlia. Ele dá sinais o tempo todo, a gente só precisa aprender a escutá-los. Se você está sempre cansado, com dores musculares, sem motivação para treinar, com dificuldade para dormir ou até mesmo com alterações de humor, pode ser um sinal de que você precisa descansar mais. Então a chave é ter essa conexão com o corpo, né? Entender os sinais que ele manda e respeitar os limites. A gente não é máquina. Exatamente. É ter essa consciência de que o descanso faz parte do processo, é tão importante quanto o treino. Que aula, hein, pessoal? Hoje a gente aprendeu que o segredo para o crescimento muscular não está só no treino pesado, mas também no descanso inteligente. A progressão de volume é essencial para desafiar os músculos, mas sem o descanso adequado, a gente não vai ter os resultados que deseja. É isso aí, lembrem-se. O músculo cresce durante o descanso, não durante o treino. Então, cuidem do corpo, se alimentem bem, durmam bem, controlem o estresse e façam atividades que promovam o relaxamento. E você aí já anotou todas as dicas. Que tal rever sua rotina e seus hábitos para garantir que você está dando ao seu corpo o descanso que ele merece? A gente fica por aqui, mas a conversa continua lá no nosso Instagram. Até a próxima.